Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de começar o dia em alta frente ao real, o dólar perdeu força e terminou em queda nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Lembrando que na semana passada, com menor otimismo em relação à aprovação da reforma da Previdência aqui no Brasil, o dólar começou a reagir, começou a subir frente ao real e na sexta-feira a moeda norte-americana teve uma queda que não foi somente frente ao real, mas também frente a outras moedas ao redor do globo e que foi influenciada principalmente por causa da declaração do ex-secretário da Segurança lá dos Estados Unidos, o ex-representante da Segurança dos Estados Unidos, que fez uma delação falando sobre a influência da Rússia nas eleições de 2018 e dizendo que Trump sabia das negociações e isso fez com que o dólar reagisse em queda. Hoje, então, mais uma queda para a moeda norte-americana frente ao real. Nesta segunda-feira, a desvalorização do dólar comercial frente ao real foi de 0,27%. A moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,24 mais 80. Dólar em queda. Índice Bovespa em alta, uma alta significativa para o principal índice da B3 nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. A valorização do índice Bovespa hoje foi de 1,66%. Neste momento, o Ibovespa aparece aos 73.468 pontos. Lembrando que este número pode mudar, porque o fechamento do mercado acontece logo mais às 6 horas da tarde, mas o número já representa aí uma tendência de forte alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Aqui no mercado brasileiro, o que influenciou também hoje as negociações foi o crescimento maior, a projeção de um crescimento maior para a economia brasileira. De acordo com os analistas do Banco Central, o avanço para este ano passou de 0,73% para 0,89%. Esses dados foram divulgados hoje no Boletim Focus. A estimativa de expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, subiu de 0,73% para 0,80% neste ano. Já para o ano que vem, os especialistas, ouvidos pelo Banco Central, apostam em um índice ainda melhor. Passaria de 2,58% previsto na semana passada para 2,60%. A inflação tem previsão de queda. Cairia dos atuais 3,06% para 3,03%. O Comitê de Política Econômica, o Copom, faz nessa semana a última reunião do ano. E a expectativa do mercado é que a taxa básica de juro caia para 7% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. E a cooperativa paranaense Cocamar deverá fechar 2017 com um faturamento de 4 bilhões de reais, um aumento de 5% em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados pelo presidente da Cocamar, Luiz Lourenço, durante o evento Desafio 2050, que aconteceu aqui em São Paulo na última semana e que debateu aí as possíveis soluções para acabar com a fome no mundo e também para produzir 70% a mais de alimento do que é produzido hoje no mundo. Eu estive nesse evento e conversei com o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço, e nós vamos acompanhar a entrevista. E o Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, veio para falar sobre produzir com qualidade em grandes quantidades, um desafio e tanto, né? É, sim, bem difícil. Bem, o que a gente tem que fazer é organizar a produção. E como eu sou cooperativista, eu acho que um sistema cooperativista, o Paraná é prova disso, grandes cooperativas, ele consegue organizar a produção, portanto, faz com que a tecnologia chegue mais rápido ao produtor e ele tenha a condição de produzir mais. Essa é uma dinâmica que nós estamos vendo nos últimos anos, é crescimento da produtividade em todas as culturas que a gente planta por lá. E a questão de aumentar o volume, quer dizer, produzir mais, está em cima de entrada de novas áreas que possam produzir o que nós estamos produzindo hoje. Então, nós temos um programa que chama Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, patrocinado pela Rede de Fomento, em que a gente pega as áreas de arenito, áreas de terras vermelhas mesmo do Cerrado, e planta soja por 2 anos, junto com o próprio capim, né? Vai fazendo um rodízio capim no inverno, aliás, soja no verão, capim no inverno, e a partir do 3º ano a gente já vai ter um solo totalmente revitalizado
e aí passará realmente a produzir mais, tanto em grãos, e muito, muito mais, 8, 10 vezes mais em produção de carne por hectare, porque hoje a pecuária brasileira é extremamente ineficiente, é o setor, vamos dizer, do agronegócio mais atrasado que nós temos, e nós temos um extrativismo ainda extremamente exacerbado pela boca do boi. Infelizmente isso está com os dias contados, porque nós não vamos ter condições de continuar, vamos ver, as fazendas estão envelhecendo, estão com fertilidade cada vez menor, e isso é um problema que vai desaguar em um momento numa improdutividade total. Presidente Lourenço, um dos assuntos que está sendo debatido também fortemente durante o evento aqui é a questão da segurança alimentar, né? E para que isso seja garantido, um correto armazenamento também é fundamental, né? Sem dúvida. Nós temos grandes ameaças dentro do armazém, né? Temos pragas que têm que ser combatidas, um monte de toxinas que podem ser geradas por esses insetos, etc. Mas é um tema bastante interessante porque envolve, como foi falado, mitos, né? Algumas coisas correm pela internet como coisas que realmente estão acontecendo, que isso é verdadeiro, e não é falso. Nós temos realmente muita informação que não condiz com a realidade dos fatos. Então é muito importante um evento como esse aqui, que é extremamente esclarecedor, e isso pode, a médio prazo, com um trabalho adequado, mudar um pouquinho a percepção do público. Presidente Lourenço, para encerrar, como é que está a situação, o cenário para as cooperativas brasileiras hoje? Céu azul. Está tudo andando bem, safra plantada, andando bem, chovendo bem. Só acho que não teremos a safra que tivemos no ano passado, porque o ano passado São Pedro foi muito generoso com a gente, né? Então a gente espera crescer bastante esse ano, próximo ano. Esse ano passado, agora, 2017, não foi muito fácil, né? A política que foi implantada foi difícil, os juros da área agrícola subiram demasiado, mas, em todo caso, amanhã é outro dia. E as cooperativas continuam sendo uma opção muito importante, né? Eu acho que o cooperativismo precisava ser difundido no Brasil como um todo. Ele é solução para um monte de problemas, não só da agricultura, inclusive urbano. Nós temos condições de criar cooperativismo quase em todos os lugares, até de profissionais técnicos, né? Podem ser transformados em cooperativa. E é uma saída, porque ela distribui riqueza, ela fica na comunidade, ela se auto-patrulha. É interessante. Eu acho que o cooperativismo precisava ser bastante difundido no Brasil. Tá certo, presidente Lourenço. Muito obrigada pela sua participação do Desafio 2050 Sara Kirchhoff para o SBA. E você vai ver depois do intervalo que no Brasil, produtores de café ganham até 3 vezes menos do que os importadores. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Você sabia que os importadores de café ganham até 3 vezes mais do que os produtores? Este é o assunto de hoje do comentário do jornalista Antônio Resch. Olá. Recentemente saiu uma notícia interessante, mas não é novidade para quem está no setor, que os importadores, enfim, de café, o Brasil é o maior exportador de café, eles ganham até 3 vezes mais do que o produtor de café brasileiro. Isso é um fato feito em um estudo que explica direitinho, é uma coisa bem feita. E não é novo, porque a gente já sabe que, por exemplo, países como a Alemanha e outros, eu cito a Alemanha, mas Suíça e tal, são grandes exportadores de café. E com aquele clima que eles têm, que eles não produzem um grão sequer de café, qual é a tática, né? Qual é a estratégia? Eles compram um café brasileiro e de outros países, do Vietnã, da Indonésia, da Índia, enfim, pelo menor preço possível, industrializam, dão um emprego lá fora e revendem esse mesmo café pelo maior preço possível. Então, não é muito novidade, mas é sempre bom lembrar que é necessário criar uma política inteligente
para o setor de café brasileiro, porque os outros países sabem aproveitar. Se o Brasil não sabe, fazer o quê, né? Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Reste. Por aqui a gente segue falando em café, porque de acordo com a Organização Internacional do Café, teve uma queda de 11% nas exportações do produto no mês de outubro, em comparação com outubro de 2016. No total, foram embarcadas 8.800.000 sacas, frente às quase 10 milhões de sacas embarcadas no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a organização, essa queda ela se reflete também ainda em função daquela quebra na safra que houve do café Conilon no Espírito Santo. Falando em café ainda, os futuros do café Robusta tiveram queda hoje na Bolsa de Londres, acompanhando também a queda do café Arábica na Bolsa de Nova York, que também acompanha as perdas do petróleo. E o café Robusta também é influenciado pela safra no Vietnã e, de acordo com o setor da agricultura dos Estados Unidos, o café Arábica, o café Robusta lá no Vietnã deverá ter um acréscimo de 12% nesta safra. As informações foram divulgadas hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e isso, é claro, pressiona as cotações lá na Bolsa Futura de Londres. Começamos destacando os contratos entregues em janeiro, que tiveram uma queda acentuada hoje de 1,76%. Nos últimos negócios, o valor para o vencimento aparece por $1.722 a tonelada. Contratos entregues em março, em queda de 1,71% por $1.720 a tonelada, e contratos entregues em maio do ano que vem, em queda de 1,64% por $1.731 a tonelada. Os principais vencimentos, portanto, vieram com quedas fortes nesta segunda-feira, primeiro dia da semana para o café Robusta na Bolsa de Londres. Café Arábica na Bolsa de Nova York, como eu já adiantei, também queda hoje, quedas menos acentuadas, mas ainda assim significativas. Os contratos entregues em dezembro caíram 0,62% e nos últimos negócios trazem o valor de $1,26 por libra-peso. Contratos entregues em março do ano que vem, em queda de 0,81% por $1,28 por libra-peso. Contratos entregues em maio, em queda de 0,75% a $1,30 por libra-peso. E contratos com entrega em julho por $1,32 por libra-peso. Não temos a variação deste contrato. Café BMF Bovespa teve um cenário diferente nesta segunda-feira, com os principais vencimentos em alta, com exceção ao vencimento de setembro de 2019. De olho no painel, eu começo destacando os contratos que vencem em dezembro deste ano. Foram 130 negociações para este vencimento nesta segunda-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Um contrato que vem em alta nesta segunda-feira, uma alta de 0,38%, onde o valor da saca passou de $157,30 para $157,90 no ajuste atual, com o valor ainda bem acima nos últimos negócios, $160 a saca. Contratos entregues em março do ano que vem, em alta de 0,31%, passando de $161,50 a saca para $162 o valor da saca no ajuste atual e um pouquinho abaixo nos últimos negócios, 10 cents abaixo. Contratos entregues em setembro do ano que vem, próximos aí da estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, com o valor de $161,80 a saca no ajuste atual e o valor ainda acima nos últimos negócios, $162,70 a saca. Por último, contratos entregues em setembro de 2019, que é o mês referência para o mercado do café. Este sim teve uma queda, mas ainda assim uma queda pouco acentuada de 0,03%. O valor da saca para setembro de 2019 aparece por $172,35 no ajuste atual. Café, portanto, em queda nas bolsas internacionais e em alta nos principais vencimentos aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E o plantio do milho está quase chegando na reta final no centro-sul do país. Agora é um olho no céu e um olho na terra para ver como é que fica o desenvolvimento das lavouras. E quem traz as primeiras informações do tempo para o programa de hoje, com destaque para os produtores de milho do centro-sul, é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
Olá, boa tarde a todos. O plantio do milho no centro-sul do Brasil já avançou bastante, agora já passando de 89% de áreas implantadas. O estado de Minas Gerais é que também avançou bastante, os produtores ganharam ritmo nas atividades no campo. Agora os índices de umidade do solo seguem elevados em grande parte do centro-oeste e do sudeste. Na região sul, como no estado gaúcho, a umidade do solo até diminuiu ao longo das últimas semanas por conta do tempo mais seco. E nos próximos 5 dias ainda vai ter tempo firme no Rio Grande do Sul. Chuvas fracas entre Paraná e Santa Catarina, porque as instabilidades seguem concentradas no centro-oeste, Minas Gerais, Espírito Santo também. E tem previsão até de chuva bem mais forte nessas áreas. Minas Gerais tem previsão de acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da semana seguinte, essa condição de chuva mais forte vai migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então, por conta disso, o norte do Mato Grosso, de Goiás e o norte de Minas Gerais ainda vai receber uma chuva um pouco mais intensa no decorrer do segundo período. E as instabilidades, tanto no Mato Grosso do Sul, São Paulo e grande parte da região sul, devem ainda seguir perdendo intensidade. As pancadas seguem de maneira bem mais fraca. Durante a terceira semana, até o dia 19 de dezembro, as chuvas seguem concentradas ainda nas áreas centrais do país. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo até recebem uma pancada um pouco mais forte do que nas demais áreas do centro-sul. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades mais fortes conseguem manter a umidade do solo mais elevada e favorecer o desenvolvimento das lavouras. Agora, por outro lado, onde a chuva perde um pouco mais de intensidade, mesmo no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, acaba favorecendo para o andamento das atividades de plantio das lavouras de milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Chuva e chuva por aí. E na cidade de Sinop, em Mato Grosso, uma propriedade que foi autuada por causa do algodão tiguera em pleno vazio sanitário da soja não realizou a destruição total. Quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. Recentemente mostramos aqui no SBA uma fazenda de Mato Grosso contaminada com algodão tiguera, competindo com a cultura da soja em pleno vazio sanitário do algodoeiro. Nossa equipe voltou na mesma fazenda e constatamos que apenas um talhão foi executado a destruição mecânica da soqueira, que continha rebroto do colmo com diversas folhas do algodão. Após 30 dias, voltamos na mesma área onde o algodão tiguera estava competindo com a soja. O quadro não mudou em nada, a situação é a mesma. Nesse período, ele está servindo de ponte verde para o bicudo do algodoeiro até a próxima safra que inicia em dezembro. O vazio sanitário do algodão inicia no dia 15 de outubro e vai até o dia 14 de dezembro. Este período foi criado justamente para evitar que as plantas vivas sirvam de hospedeiras para o bicudo do algodoeiro. A nossa reportagem realizada no dia 29 de outubro, mostramos na época as imagens para o pesquisador da Embrapa Algodão, que está lotado na Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop. Dr. Chitarra demonstrou uma preocupação porque, além do bicudo, a presença da tiguera pode desenvolver outras doenças que trazem grandes consequências nas lavouras de algodão. Vamos relembrar o que ele falou na época da nossa visita. Principalmente a mancha de ramulária. A mancha de ramulária pode estar presente ali porque é a principal doença que ocorre na cultura do algodoeiro hoje. Tá? Ela vai ficar presente ali, como outras doenças também. A nossa grande preocupação hoje no estado do Mato Grosso também é a mancha de corinéspora, causada por corinéspora cassícula, que é a mesma corinéspora que é a mancha-alvo também da soja. Tá? É o mesmo patógeno, que hoje, antes era somente na cultura da soja, e hoje nós já verificamos que está muito presente na cultura do algodoeiro. Dr. Chitarra ainda citou que poderá ser um fator limitante de produtividade, além de prejudicar a qualidade da pluma. Tanto que o vazio sanitário exatamente prega esse conceito de quê? Da eliminação dos restos da cultura do algodoeiro, para que não possa causar nenhum dano econômico na próxima safra para o produtor do Mato Grosso. Desta vez, conversamos por telefone com o gerente regional do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, que é o órgão responsável pela fiscalização. Ele me falou que a fazenda foi autuada, mas pelo que vimos, não houve destruição total nas áreas contaminadas.
Então, bem preocupante mesmo. E o preço do algodão veio em queda, tanto no mercado físico aqui no Brasil, de acordo com o indicador CPEA, e também no mercado futuro lá na Bolsa de Nova York. De acordo com o indicador CPEA, no último levantamento, o algodão passou de R$ 2,44 de real por libra-peso para R$ 2,44 de real, mais aí abaixo. A gente vê esse 0,75, 0,33, demonstram aí uma queda para o algodão no mercado físico, algodão pluma com prazo para pagamento de 8 dias. E como eu falei, algodão na Bolsa de Nova York também veio em queda nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Os contratos entregues em dezembro caíram mais de 0,5% e apresentam um valor de 75 centavos de dólar por libra-peso. Contratos entregues em março em queda de quase 1% por 72 centavos de dólar por libra-peso e contratos com entrega em maio do ano que vem em queda de 0,65% por 73 centavos de dólar por libra-peso. Dia de queda, portanto, para o algodão, mas como a gente mostrou aqui no Mercado do Campo na última semana, as expectativas para o algodão brasileiro são muito boas, de acordo com a Associação Nacional dos Produtores de Algodão. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento da soja e do milho para essa segunda-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e a produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, caiu em 300 mil barris por dia no mês de novembro. Foram 300 mil barris a menos por dia no mês de novembro, chegando ao menor nível desde maio. É o que mostra uma pesquisa da agência inglesa Reuters, que diz que essa queda ela foi puxada por uma diminuição nas exportações de Angola e Iraque e forte adesão ao acordo de cortes de produção e declínios involuntários. A adesão da OPEP aos cortes de produção subiu para 112%, ante 92% no mês de outubro, de acordo com essa pesquisa da agência inglesa Reuters. A Arábia Saudita, que é a maior exportadora, produziu abaixo da sua meta da OPEP, assim como todos os outros membros, com exceção ao Equador, Gabão e Emirados Árabes. A OPEP está reduzindo a produção como parte de um acordo com a Rússia e com outros países de fora do grupo. É o que diz esse levantamento da agência inglesa Reuters. Quem vem por aí mais uma vez trazendo informações do tempo, agora destacando a cana-de-açúcar no centro-norte do país, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. As instabilidades nos últimos períodos conseguiram avançar um pouco mais pelo interior da metade norte do Brasil. Então, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento foram beneficiadas, porque essas pancadas tiveram potencial para aumentar a umidade do solo aqui no sul do Pará, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí e grande parte do interior da Bahia. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva justamente nessas áreas. O acumulado aqui entre Tocantins e o oeste da Bahia fica em torno de 30 milímetros, enquanto que no sul da Bahia a chuva ganha mais intensidade e pode alcançar até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, em que as chuvas ganham cada vez mais intensidade, tem previsão de chuva volumosa, acumulados que podem alcançar até 130 milímetros no oeste e também nas áreas mais ao sul da Bahia, enquanto que no Tocantins, os acumulados também podem passar de 100 milímetros. Durante o terceiro período, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade nessas regiões, mas mesmo assim ainda tem previsão de acumulados elevados, em torno de 70 milímetros no Tocantins, 50 na faixa oeste da Bahia. O sul do Pará também recebe instabilidades de forte intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, as condições para o desenvolvimento da cana-de-açúcar no interior, tanto do Nordeste como também algumas áreas da região Norte, ainda segue favorável, porque essas instabilidades ganham intensidade e têm potencial para manter a umidade do solo mais elevada e garantir bom crescimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E o assunto por aqui agora é o suco de laranja, porque 2017 está sendo um ano de expansão para o setor. Com a demanda mais aquecida de consumo e o consumo per capita ainda baixo, o setor ainda mostra mais um potencial de crescimento para 2018. É o que mostra a análise setorial Mercado de Sucos e Agroindústria da Laranja, elaborado pelo jornal Valor Econômico. De acordo com o levantamento, as vendas domésticas de sucos engarrafados e concentrados estão em expansão, assim como as exportações do suco de laranja brasileiro. Falando nisso, os preços da laranja in natura no indicador CPEA tiveram uma alta na última sexta-feira, quando foi feito o último levantamento.
O suco de laranja in natura, a laranja in natura, teve uma alta, passou de R$ 20,24 para R$ 20,44 a caixa de 40 quilos e 800 gramas no estado de São Paulo. Esse valor ele representa, então, uma alta de quase 1% no dia. Já a laranja indústria permanece com o mesmo valor do levantamento anterior, da quinta-feira, permanece por R$ 18,85 a caixa de laranja indústria, de acordo com o indicador CPEA para o mercado físico da laranja. R$ 18,85 é o valor para a caixa de 40 quilos e 800 gramas, também no estado de São Paulo. Já o suco de laranja no mercado futuro, na Bolsa de Nova York, veio em queda nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Os contratos entregues em janeiro tiveram uma valorização de mais de 0,5% hoje e nos últimos negócios trazem o valor de $1,61 por libra-peso. Contratos entregues em março do ano que vem, também em queda, com uma desvalorização de 0,46%, passaram para $1,61 por libra-peso. Fechamento do dia para o suco de laranja lá na Bolsa de Nova York. E o primeiro caso de ferrugem asiática em uma lavoura comercial da safra 2017-2018 foi identificado aqui em São Paulo, no município de Itaberá. O repórter Gustavo D'Angelo tem as informações. A primeira identificação de ocorrência de ferrugem asiática ou ferrugem da soja em lavoura comercial da safra 2017-2018 foi relatada pelo consórcio antiferrugem em Itaberá, sul do estado de São Paulo. A identificação foi realizada por pesquisadores da Fundação ABC em uma lavoura semeada em setembro, logo após o término do vazio sanitário. A lavoura de Itaberá foi a primeira a ser semeada na região. Por isso, a equipe da Fundação ABC monitorou a área desde a sua emergência, para servir de alerta. De acordo com os pesquisadores, apesar de terem sido observadas pústulas de ferrugem, a incidência na área é considerada baixa. A orientação é para que os produtores fiquem atentos e intensifiquem o monitoramento nas primeiras áreas semeadas, já que a semeadura da soja neste ano atrasou em virtude da falta de chuva, e isso fará com que a fase reprodutiva da leguminosa ocorra na época em que as precipitações são mais regulares. Também é necessário observar a eficiência dos fungicidas em aplicações recentes e os problemas de resistência ocorridos na última safra, principalmente na região sul do país, além de fazer a rotação de fungicidas com princípios ativos diferentes e adotar fungicidas multissítios no programa de controle. E falando em soja, o tempo seco na Argentina elevou as cotações da soja hoje lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, começo destacando os contratos entregues em janeiro de 2018, que subiram 0,42% nesta segunda-feira lá na CBOT. Nos últimos negócios, o valor para este contrato aparece por $9,98 o bushel. Contratos entregues em março do ano que vem, com a mesma alta de 0,42%, passam para $10,10 o bushel, e os contratos entregues em maio do ano que vem tiveram uma valorização de 0,39%, passando para $10,21 o bushel. Soja BMF Bovespa, 2 contratos que aparecem em destaque vieram em alta, com altas significativas nesta segunda-feira. Contratos entregues em janeiro subiram 1,38% hoje, primeiro dia da semana, 4 de dezembro. No ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento vinha por $21,73 e nos últimos negócios aparece por $22,03. E enquanto isso, os contratos entregues em março do ano que vem, tiveram uma valorização de 1,23%, apareciam no ajuste anterior por $21,99 e nos últimos negócios aparecem por $22,26. Não temos o ajuste atual da soja BMF negociada aqui na B3 em São Paulo. O milho na Bolsa de Chicago também começou o dia hoje favorecido por essa previsão de tempo seco na Argentina, mas perdeu força e terminou o dia em queda. Os contratos entregues em dezembro caíram mais de 1,5% nesta segunda-feira e apresentam um valor de $3,39 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem caíram 1,46%, com o valor de $3,18
2,53 o bushel. Contratos entregues em maio de 2018 em queda de 1,22% por $3,62 o bushel e contratos entregues em julho de 2018 em queda de 1,2% por $3,70 o bushel. Milho em queda e soja em alta na Bolsa de Chicago. Milho BMF Bovespa teve um cenário diferente do milho lá na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha na tela. Por aqui, os contratos entregues em janeiro subiram 0,78% e o valor da saca, que aparecia por R$ 32,19 no ajuste anterior, passou para R$ 32,44 no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor da saca ainda ficou 4 centavos abaixo. Foram 430 contratos negociados com vencimento em janeiro de 2018. Contratos entregues em março do ano que vem, sem variação nesta segunda-feira, o valor da saca permanece em R$ 33,75 e nos últimos negócios ficou cotado um pouco abaixo ainda. Foram 860 negociações para o contrato de março de 2018. Por último, contratos entregues em maio, em alta de mais de 0,5% nesta segunda-feira, com o valor da saca passando de R$ 32,87 para R$ 33,05 e um pouquinho acima ainda nos últimos negócios. Esse foi o fechamento do milho, portanto, nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Com isso, eu vou me despedindo por aqui, lembrando que o Mercado do Campo aparece sempre de segunda a sexta-feira no canal do Boi, às 5h35 da tarde, horário de Brasília, e amanhã estarei aqui esperando por você. Até lá!